Último bloco da entrevista ao candidato do PDT da região de Franca e toda a Alta Mogiana, Capitão Severo. Capitão, nós já explanamos aqui vários temas, alguns chamaram um pouco mais a atenção, e nós sabemos que o senhor é oriundo da capital paulista, mas escolheu Franca e toda a região para morar. Tem neto, né, que já nasceu em Franca, pode ser que é um francano. Tem seu reduto eleitoral, que eu disse no bloco passado, Suzano, Grande São Paulo, além, é claro, de Franca, e todo o trabalho na corporação por mais de 30 anos. A questão agora, perguntar ao senhor, é simples. Reforma política. O que o capitão Severo, sendo deputado estadual, pensa e que possa cobrar os seus líderes federais sobre esse tema que vem sendo pautado há muito tempo no país? Nós temos... A reforma política é uma questão muito mais do governo federal, dos deputados federais, mas nós vamos cobrar a nossa base. Nós temos um candidato, o Major Uribe, que é candidato a deputado federal, e desde 68 que nós não temos um candidato à Polícia Militar do Estado de São Paulo na Câmara Federal. E nós temos grande chance de ter agora um representante da corporação do Estado de São Paulo, um representante que preocupa com a segurança. Mas a pergunta foi em relação à reforma política. Nós, junto ao deputado Major Uribe, nós vamos propor algumas mudanças, algumas medidas, né? A questão da fidelidade partidária, né? A importância, durante uma campanha, você ser fiel à coligação, e isso a gente percebe que ocorre. Essa é uma das propostas, a questão da fidelidade partidária. A questão do voto distrital, tem que deve ser ainda bastante estudado, porque verificar se o nosso povo está preparado para o voto distrital, né? Então tem que verificar em que condições. Então a nossa proposta, a nossa ideia é trabalhar junto aos nossos deputados federais para que realmente haja, porque os partidos que estão, nós temos partidos hoje de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Como assim? Você verifica o partido de primeira divisão, vamos colocar dessa maneira, aqueles que têm maior tempo, que tem um número de deputados federais. Poder econômico maior. Poder econômico maior, um número maior de deputados federais, né, compõe a Câmara Federal. E tem aqueles que têm uma representatividade menor. Então, os grandes partidos, eles falam muito em reforma política, mas é só no discurso. Na prática, eles não estão preocupando, eles querem que continue do mesmo jeito. Outro tema importante, capitão Severo, claro que cabe um pouco mais ao governo federal, porém existe a participação estadual diretamente. O senhor, enquanto deputado eleito, o senhor pensa da reforma tributária? Porque Franca sofre muito com isso, devido a algumas mudanças de empresas para outro estado, por causa da diferença do ICMS que nós citamos no primeiro bloco sobre a redução. A reforma tributária é bastante importante também. Quando chega ao governo, aí não quer fazer reforma tributária. Toda vez que quando se fala em reforma tributária, a própria população, né, e o segmento empresarial, ele não espera uma redução de impostos, ele espera aumentar o número de tributos. Hoje são 63 tributos são cobrados, né? 5 são estaduais. E a União é que arrecada mais e recolhe mais. E o leão ele é muito voraz. A máquina de arrecadação, a máquina da receita, ela é muito competente na hora de arrecadar. Cada vez ela está arrecadando se profissionalizando mais, se especializando mais.
Então, eu entendo que poderia diminuir alíquotas, vamos diminuir, simplificar mais os impostos, né? Tem simples, mas estender isso para outros tipos para outras empresas, não só a micro e a pequena empresa, e simplificar mais todo o sistema tributário e a diminuição de alíquotas. Diminuir tributos, né, o número de tributos é um pouco mais complicado, mas diminuir alíquotas, isso aí eu acredito que já posso fazer por conta da eficácia da máquina da Receita Federal, que consegue hoje arrecadar muito mais. Outro tema importante debatido a nível de federação, mas também tem que ter a cobrança do Estado, porque varia de cada situação, e empregado. Reforma trabalhista, o que o candidato pensa a respeito? A questão da reforma trabalhista, ela também um fator muito mais da área federal do que da área estadual, mas as propostas elas são muito mais no sentido de equilibrar a relação patrão-empregado, né? E a justiça trabalhista ela ser um pouco mais também equilibrada, porque ela, às vezes ela é um pouco tendenciosa. É importante a presença dos sindicatos para equilibrar essa relação, mas a nossa proposta é que a justiça trabalhista ela tenha muito mais poder do que hoje tem. Porque ela está, mas como que ela não tem poder? Ela tem poder, mas ela é muito mais tendenciosa, né? Recebe muito influência externa. O que o candidato pensa de sustentabilidade? Eu queria dizer, a sustentabilidade é importante porque o meio ambiente, nós estamos destruindo o nosso planeta. Nós verificamos que hoje o Estado de São Paulo enfrenta um problema com a falta de água. Aqui nós estamos grave. Aqui nós estamos em Franca, no interior é menos, mas a tendência é só aumentar. Nós percebemos que a cada 10 anos, se não me engano, a temperatura média anual tem aumentado, né? Então, o efeito estufa tem feito com que o clima tenha uma alteração tão grande que nós estamos aumentando a temperatura do planeta, estamos derretendo as geleiras, né? Isso influencia no clima. Então nós podemos dificulta, no caso, o ciclo, né? Dificulta o ciclo e você percebe que as regiões estão ficando cada vez mais secas, né? Nós tínhamos aqui no nosso país quente e seco, quente quando chega o verão, que são muitas chuvas, grandes inundações. Isso é no mundo todo. Então nós temos que ter uma consciência de preservação e sustentabilidade. Desenvolver com sustentabilidade. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. O nosso tempo está chegando ao final. Sucesso na cara da trajetória. Fique à vontade. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade do imperador em ceder esse espaço que, se não fosse cedido, nós tivéssemos que pagar, não teríamos essa oportunidade, porque nós sabemos o preço que é caro um espaço na comunicação. Quero aproveitar e pedir ao eleitor que no dia 5 de outubro, ao ir votar, escolha bem os seus candidatos, não deixe de votar, compareça às urnas e não anule o voto nem vote em branco, porque é importante. O índice de votos válidos na cidade de Franca é mais baixo do que a média do estado, ou seja, outros lugares estão votando os representantes de lá e nós estamos perdendo a oportunidade de votar aqui e escolher representantes e aumentarmos a bancada. Tão importante quanto o voto nosso é aumentarmos a bancada e a representação de Franca na Assembleia Legislativa.
Muito bem, está aí essas foram as palavras do capitão Severo, candidato do PDT à Assembleia Legislativa de São Paulo. Um abraço, até a outra oportunidade.